Meu entrevistado é que está aqui ao meu lado, Gustavo Junqueira. Deixa eu pegar o óculos. Gustavo Diniz Junqueira. Ele tem uma empresa, é sócio de uma empresa chamada Brasil Par. Na conversa que ele conta pra gente como é que essas coisas funcionam. Bom, Gustavo, eu te enxergo como uma pessoa mais jovem, muito mais jovem do que eu, que vai assumir, ou já tem um cargo político, ser conselheiro da. E eu quero saber o que vocês pensam da vida, o que vocês pensam do mundo, o que vocês pensam do agro. Há 20 anos, sei lá quantos anos, eu falo aqui que os Estados Unidos são o que são, que produzem quase 400 milhões de toneladas de milho, não porque produz chip. E eu falo isso para o Brasil também, mas acho que só eu e você acreditamos, não sei. Qual é a tua visão do agro, da importância econômica, enfim, política? Como é que você enxerga? Primeiro, muito obrigado por estar aí no programa. Eu acho que é uma oportunidade da gente expor as ideias, contar um pouco o que o jovem tem feito nessa parte política do Brasil e tentando atuar de maneira independente, porque o Brasil, eu tenho dito, que tem perdido muito a personalidade. As pessoas, ao longo dos últimos anos, como muitas coisas no Brasil, adaptaram a teoria do politicamente correto de maneira errada no Brasil. As pessoas não se posicionam, não falam o que acreditam. A verdade é que o agro tem contribuído muito para o Brasil, mas eu acho que nós estamos fazendo isso de uma maneira, como várias coisas, uma contra a outra. Eu acho que não tem nenhuma razão para se criar uma competição aqui, o agro contra o industrial, o agro contra os serviços. Acho que o Brasil, para ser grande, vai ser tanto um produtor de produtos agrícolas com alta tecnologia, como a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, como vai precisar de uma indústria forte, vai precisar de uma indústria de serviços de alta capacidade. Isso, de uma maneira conjunta, vai trazer ao Brasil alta produtividade. Dentro da Rural, a minha atuação tem sido já há algum tempo, desde primeiro mandato do Cesário até agora, tem sido muito de apoiá-lo na minha visão de negócio, na minha visão financeira, visão de Brasil, como o agro pode ganhar cada vez mais produtividade de gestão, como o agro tem que olhar o agro do Brasil de 2050. Acho que o Brasil de 2014, como você colocou aqui, ele está muito relacionado ao que já está plantado, ao que já está definido e como os preços, a logística vai se comportar e vai mostrar que o produtor vai ter mais ou menos margem. Mas como é que será o Brasil de 2050? Nós vamos querer ter um Brasil mais com a cara do Paraná, mais com a cara do Mato Grosso, nós vamos ter mais produção vegetal, mais produção de proteína animal. Que tipo de direito de propriedade a gente vai conseguir estabelecer no Brasil que dê tranquilidade para os investimentos virem? Que há uma necessidade do Brasil se posicionar como grande produtor de alimentos para o mundo, isso não resta dúvida. Agora, qual vai ser a remuneração para essa produção? Ou seja, como é que nós vamos financiar essa produção? Então, tudo isso tem que ser levado para uma grande discussão. Temos que levar isso para os nossos parlamentares e colocar neles, vamos dizer, o conhecimento e o conteúdo para que eles possam, dentro da sua obrigação, dentro da sua responsabilidade legislativa, levar o Brasil para esse Brasil que nós estamos buscando. Então, tem que ter mais comunicação, tem que ter mais discussão de como o Brasil pode e deve e conseguirá jogar esse jogo de grande escala no futuro. Então, é isso que nós temos feito aí. Você me faz, eu te ouvindo, eu me lembrei de uma história, algum livro que eu li há muito tempo. Tinha aqueles norte-americanos, Henry Adams, eles planejavam os Estados Unidos 40 anos para frente, né? Não tem alternativa. Os japoneses também fazem isso. Converso com um conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, até o começo do ano que vem, ele quase não, com certeza vai ser eleito presidente da Sociedade Rural.
2014 e primeiro mandato até 2017, é isso? 2014, 3 anos, isso. 3 anos. Depois com direito à reeleição. Antes do intervalo eu perguntava sobre a questão do investimento, porque tem aquelas questões de compra de terra por estrangeiro, está tudo embutido nesse negócio de investimento. Para ter, o Brasil precisa do dinheiro de fora e para ter o dinheiro vir precisa de segurança, é isso? E Exatamente, falta isso. Exatamente. Eu acho que a gente está andando para trás, né? Eu acho que a gente avançou muito e acho que os anos que a gente conseguiu estabilizar a moeda no Brasil, estabilizar a economia do Brasil, mostrou que nós precisamos pensar a longo prazo. E várias coisas foram criadas no Brasil, incorporadas no Brasil, para que a gente pudesse atrair esse capital estrangeiro. Não é só o capital estrangeiro, o próprio capital nacional. Ou seja, você tem hoje grandes empresários brasileiros com alta liquidez, mas que se questionam se o investimento em qualquer coisa que não é móvel é um investimento que eles deveriam fazer, porque o retorno de investimento agrícola é um retorno de longo prazo. Você nunca pode investir numa lavoura de soja, numa lavoura de cana, em uma infraestrutura de armazéns, vamos dizer, uma estrutura portuária, pensando na safra do ano que vem. Você tem que pensar que esse investimento vai ser amortizado ao longo dos anos e, portanto, você tem que ter toda uma segurança jurídica e de mercado de que aquele seu investimento vai ter outros compradores no momento que você quiser vender, ou vai ter financiamento disponível na hora que você precisar refinanciar, ou ele vai ter a segurança para você poder investir cada vez mais em produtividade e intensificar a sua produção. Acho que a gente vai ver daqui para frente cada vez mais uma demanda tecnológica no campo. E acredito que o campo está se preparando, está se adaptando e sem dúvida alguma, hoje um centro de atração de profissionais. Eu acho que isso é muito importante. Né? Você tem hoje no Brasil uma particularidade muito grande de diferença em relação ao mundo agrícola de maneira geral. O Brasil agrícola é um Brasil de jovens. Vamos dizer, hoje o sujeito sai da faculdade e vai para o campo para ficar rico. Vamos dizer, ele vai para o campo porque ele vê a oportunidade de ir para o Mato Grosso, de ir para fronteiras agrícolas, ou até mesmo investir em tecnologias no estado de São Paulo, ou em estados mais desenvolvidos, no Paraná, intensificar a sua produção, porque ele acredita que ele vai ficar rico. Então, é uma atividade agrícola hoje que é super, vamos dizer, ativa e está buscando novidades, está buscando se fortalecer cada vez mais. Se você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, isso é uma atividade velha, uma atividade na qual você tem pouca gente no campo. Quem está no campo está mantendo um status quo, está seguindo muito para uma sobrevivência, vamos dizer, não é uma subsistência, mas é uma sobrevivência daquela maneira de trabalhar. E no Brasil não. Isso traz uma diferença, isso dá um dinamismo para o negócio que só o Brasil ou poucos lugares do mundo têm. Mas é isso mesmo, você pegar, por exemplo, o AgriShow. O AgriShow é a maior feira de negócio agrícola do mundo. Por que eu falo de negócio? Porque se faz negócio, ou seja, se compra e se vende e tal. Por que isso acontece? Porque estão se investindo em tecnologia. Então, quando eu falo que essa questão de criar um conflito entre a indústria e o agro, isso é uma bobagem, porque as coisas hoje só operam em cadeia, então está tudo interligado. Vamos dizer, o produtor de máquinas, equipamentos, tratores, caminhões, ele está trabalhando no agro. Então, a pizza da economia brasileira, quando você fala de agronegócio, ela é muito maior do que quando se fala de agricultura. Então, ou seja, quem está trabalhando no Bradesco, na área de seguro, está trabalhando no agronegócio, porque ele está olhando a parte de seguro rural. Quem está trabalhando no crédito rural também. Quem está trabalhando com GPS, com tecnologia de precisão, está trabalhando no agro, com softwares de gestão. Ou seja, todas essas empresas agrícolas, de fazendas médias e grandes, a indústrias, estão trabalhando, estão implementando sistemas de gestão. Então, ou seja, a economia do agro,
nós temos que deixar de se sentir, aí eu digo, nós, a sociedade urbana, se sentir envergonhado de ter um país, o único país do mundo no qual ele é uma potência agrícola e o país, a população urbana não reconhece isso como um grande feito da nação brasileira. Você vai nos Estados Unidos, na Austrália, na França, no primeiro lugar está lá, somos um país que tem excelência agrícola. O Brasil não, nós somos a indústria, nós temos que entender que o Brasil é uma coisa só. O Brasil está todo mundo trabalhando para que isso seja melhor. O que existe de exagero no Brasil é o tamanho do Estado. Se nós precisamos diminuir essa mão peluda que você falou, realmente está ficando peluda, e está ficando peludo branco, porque está ficando um monte de estruturas erradas e antigas tentando resolver problemas modernos e complexidades de vanguarda. Isso é um grande problema. É aí sim que nós temos que diminuir essa mão pesada e deixar o Brasil trabalhar. O agro foi porque esqueceram da gente. Não, se você tem idade para saber isso, o setor de açúcar e álcool e o setor de café, eles se modernizaram um pouco quando o governo tirou a mão de cima. Duas coisas que eu ia te perguntar agora no começo desse bloco. Primeiro, que eu ouço aqui, evidentemente, muita gente, e tem algumas pessoas que dizem que o Brasil devia exportar menos matéria-prima e mais produto semi-acabado, enfim. Pega o exemplo do complexo soja, mais farelo e óleo e menos grão. Tem uma linha de pensamento. Eu, pessoalmente, acho que pode exportar de tudo. Evidentemente que quando você está falando do espírito da população valorizando o seu agro, você citou países distantes, eu me lembrei que eu às vezes fico até triste quando eu vejo algum uruguaio ou argentino dando valor para o agro deles. Você sabe disso porque estão aqui do lado. Então, essa questão do matéria-prima ou não, eu acho que tudo bem. Você pega a Argentina, que esmagava muito menos soja que o Brasil, hoje esmaga mais porque eles têm o reintegro lá, talvez seja melhor exportar semi-acabado, semi-industrializado. Essa é uma questão. A outra questão é a seguinte: os grandes conglomerados brasileiros, os grandes segmentos do agro, eles não têm o hábito de ter marca, por exemplo. Um exemplo é o suco de laranja, que eles não têm interesse, a indústria já me falou que não. E eu, ao contrário, eu acho que marca é importante. Eu queria ouvir tua opinião, não sei. Não tem nem dúvida. Eu acho que só indo na questão da primeira pergunta que você fez, matéria-prima, em relação à matéria-prima e produto acabado, acho que nós temos que olhar a soja, grão, já é produto acabado. Ou seja, a tecnologia que vai embutida para se produzir por hectare o que se produz no Brasil, para explorar áreas do Cerrado, que, vamos dizer, há poucos anos atrás eram áreas que não eram utilizadas, ou seja, basicamente abandonadas ali vamos dizer, com produção zero de riqueza, só aí você já tem tecnologia embarcada. Okay. E, portanto, tudo que sair daquela terra, com irrigação, com biotecnologia, tudo isso é tecnologia embarcada. Depois tem uma outra questão que vai acontecer à medida que o mercado evolui. Eu sou um liberal, ou seja, você tem que vender aquilo que o mercado compra. Não adianta a gente partir de hoje e falar, não, vamos fazer por nossa exclusiva vontade um complexo de farelo de óleo de soja no Brasil para exportação. O nosso maior importador hoje é a China. E a China tomou a decisão, há vários anos atrás, de fazer uma série de fábricas de farelo e de óleo nos portos chineses. Ou seja, ela não vai comprar óleo e farelo, mas a infraestrutura foi montada lá. Então, quer dizer, naquele momento nós não tínhamos uma visão de longo prazo, não tínhamos uma visão de 2050, portanto, não tomamos a decisão estratégica de falar para o chinês, falar, não precisa fazer aí porque eu faço aqui e te entrego tudo pronto. Não, eles tinham capital, eles tinham o planejamento, portanto fizeram lá. Agora nós temos que suprir ele com essa soja, a não ser que nós tenhamos outra utilidade para essa soja. Qual é a utilidade que nós podemos ter? Pode ser no mercado doméstico, nós podemos chegar à conclusão de que nós temos que exportar não farelo ou óleo, mas nós temos que exportar porco, temos que exportar gado alimentado com essa soja ou esse milho que a gente produz aqui e, portanto, agregar valor. E aí eu mudo para a sua pergunta de marca. É óbvio que nós temos que ter marca. Vamos dizer, a questão da agricultura do futuro, da pecuária do futuro,
dizer, que eu chamo de produção alimentar, ela passa por marca. Por quê? Porque o consumidor se identifica com a marca. Porque a marca traz para ele confiabilidade, traz para ele rastreabilidade, traz para ele segmentação. Então, com certeza, nós vamos ter que investir em marca. E isso já começa a ocorrer em alguns setores do nosso negócio e cada vez mais vai acontecer. Mas, de novo, o mercado começa a demandar, a área de produção começa a atender aquele mercado e você vai vendo aí sim uma criação. Não adianta se impor nada ao mercado. O mercado naturalmente vai se adaptar a essas demandas do consumidor. E eu vejo isso como muito positivo e algo que vai levar o setor para um outro patamar. Falando um pouco aqui antes dessa entrevista sobre o ministro Pratini Moraes, eu acho que a grande realização que o ministro fez à frente do Ministério da Agricultura foi efetivamente mostrar os produtos brasileiros no exterior e falar, ó, isso aqui é brasileiro, isso aqui é feito lá, e fazer o marketing do produto. Ou seja, não adianta você ter uma mentalidade de hippie, que eu chamo, né? Ou seja, fazer pulseirinha sem saber se você vai vender. Falar, tá bom, não sei, estou fazendo pulseirinha. Isso não adianta, você tem que ter uma visão de mercado, tá certo? Você tem que ter uma visão de mercado. E aí eu digo o seguinte, nós temos que olhar o Brasil com olhos críticos. Se nós queremos ser, e eu quero que o Brasil seja, vamos dizer, e tenho cunhado esse termo, ou seja, o guardião da segurança alimentar no mundo. Por que os Estados Unidos é um país, é um império? Porque, na minha opinião, ele é admirado pela maneira com que ele construiu o país e, ao mesmo tempo, temido. Porque ele tem um poderio militar e ele faz acontecer da maneira dele à medida que ele entende aquilo. O Brasil pode ser um império sem ter exército. O Brasil pode ser um império na produção de alimentos, de alta tecnologia, de baixo custo e, portanto, prover ao mundo alimentação. Agora, você vai ter que fazer do jeito brasileiro, você vai ter que respeitar direitos humanos, você vai ter que respeitar uma série de outras regras, porque senão não te entrega o alimento. Agora, se nós falarmos isso hoje do Brasil, imagina o Brasil indo na ONU para falar, não, vocês fiquem tranquilos aqui, nós vamos ser o guardião da segurança alimentar no mundo. Vai ser piada, porque nós somos o gigante com os pés de barros. Ou seja, como é que você vai prover segurança alimentar? Porque segurança alimentar significa que se você precisar eu te entrego. Se você não tem, primeiro, armazenagem no país. Então você não tem nenhuma safra, né? Você tem uma safra em produção, só tem produto em processo, né, como na indústria. Depois você não tem seguro rural. Então, se der um problema no Brasil climático, isso que a população urbana não entende, ou seja, o produtor não é dono do seu nariz. Ele depende de um sócio que chama-se São Pedro. E esse sócio é um sócio que não tem celular. Ele faz o que ele quiser e não te avisa. Então, o que acontece? Nós não temos seguro rural. Se tiver um problema climático no Brasil, o Brasil quebra. Não é o setor rural que quebra. Não vai vender mais caminhonete, não vai mais vender, não vai mais tomar empréstimo, o país quebra. Ou seja, com isso, vamos dizer, o Brasil precisa se estruturar, por isso que eu chamo de o Projeto 2050. O que nós queremos ser quando crescer? E aí, fazer todas as bases para que a gente tenha direito de propriedade, tenha que ter estrada, tenha que ter portos. Por quê? Porque tem um projeto lá na frente, eu estou no Mato Grosso produzindo. A minha produção no Mato Grosso, ela precisa ser viável. Porque se os mercados caem, se, por exemplo, tem uma superprodução, você não consegue trazer a soja do Mato Grosso para cá, porque você não tem logística para isso. Então, nós temos que pensar estrategicamente. A agricultura hoje, no Brasil, para mim, é um item de segurança nacional. Não temos que pensar com essa cabeça, temos que pensar com o Brasil grande. Senão nós vamos ficar com mentalidade provinciana, aí nós não vamos resolver nada. Olha, eu estou todo dia aqui. Acho que o lema nosso aqui é, nós temos que transformar vantagens competitivas em vantagens comparativas. Ou seja, a nossa soja precisa chegar no destino mais barato que o nosso concorrente. Temos que olhar para os concorrentes. Não adianta achar que nós temos uma ilha aqui, tá certo?